Olá, povo de Deus, segundo domingo da Páscoa, 24 de abril de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 5, de 12 a 16, Apocalipse 1, de 9 a 11a, 12, 13 e 17 e 19. E João 20, de 19 a 31. A obra de Lucas compreende o terceiro evangelho e Atos dos Apóstolos. No Evangelho, ele trata do tempo de Jesus e nos Atos do tempo da igreja. Tudo começou em Jerusalém, porém termina tudo em Roma. Esse caminho feito pelos primeiros cumpre um programa de anunciar o Evangelho até os confins do mundo, no coração do império. O texto que nos é proposto hoje é um dos três sumários que aparecem na primeira parte dos Atos. Esses sumários apresentam temas comuns e afinidades de estrutura que convidam a considerá-los conjuntamente. No conjunto, esses sumários pretendem apresentar as várias faces do testemunho dado pela Igreja de Jerusalém. O primeiro aparece em 2:42-47 e é dedicado ao tema da unidade e ao impacto que o estilo cristão de vida provocou no povo da cidade. O segundo aparece em 4:32-37 e é dedicado ao tema da partilha dos bens. O terceiro, a primeira leitura de hoje, apresenta o testemunho da igreja através da atividade dos apóstolos, fazendo curas. A ação dos discípulos dava continuidade à obra de Jesus, que por onde passava fazia o bem e curava as pessoas. O que há de novo hoje é, sem dúvida, a cura por meio da sombra de Pedro. Isso não foi dito de Jesus, mas tampouco indica que o Pedro tivesse adquirido mais poderes que os do Mestre. Simplesmente que quem se coloca no raio de atuação das graças de Cristo por mediação dos discípulos também poderá usufruir das bênçãos de Deus. Devemos ter presente para entender a mensagem o cenário de fundo deste texto. Os apóstolos são as testemunhas de Jesus ressuscitado e do seu projeto libertador para o mundo. Os gestos realizados servem para dar testemunho da ressurreição, isto é, dessa vida nova que em Cristo começou e que, através dos seguidores de Cristo ressuscitado, deve chegar até os confins do mundo. Apocalipse de São João. Apocalipse foi escrito no final do primeiro século e seu autor se apresenta como João, prisioneiro na ilha de Patmos. Esse livro tem como finalidade dar força e coragem para os cristãos enfrentarem tempos difíceis sob o reinado de Domiciano, que empreendeu forte e violenta perseguição aos cristãos. Era tempo de apostasia, pois, por medo, muitos abandonavam as comunidades cristãs. Apocalipse enche os cristãos de esperança, afirmando que a vitória final é daquele que é o Senhor da história. A linguagem é simbólica, o que exige um esforço maior para se adentrar ao mistério que ela indica. O texto de hoje dá um destaque ao Cristo ressuscitado, apresentando-o como o Filho do Homem, vestido com roupas reais e sacerdotais com poderes atemporais, Alfa e Ômega. E é esse que estava morto e que agora vive, que faz do autor do Apocalipse uma testemunha fiel na totalidade das igrejas, indicada pelos 7 candelabros de ouro. João 20, 19, 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, isso nos indica que estamos no dia da ressurreição. A comunidade dos discípulos é apresentada hoje como uma comunidade ainda vivendo sob o medo, indicado pelas portas fechadas, pelo anoitecer. O mestre foi assassinado. O que será de nós? O sabor da ressurreição ainda não era comum entre eles. E nesse contexto, João descreve que Jesus entrou e colocou-se no meio deles, como centro da comunidade, referência máxima do Shalom. Shalom, como paz trazida por Jesus, significa harmonia, serenidade, tranquilidade, confiança. Tudo o que a comunidade precisava naquele momento, frente à perseguição e hostilidade crescentes. Depois de dar a paz aos discípulos, Jesus lhes mostra as suas chagas, sinais fundamentais do amor dele por todos. São sinais da paixão que permanecem, indicando que com amor eterno, Jesus nos amou. Jesus repete: a paz esteja convosco, e acrescenta o mandato missionário. O que os discípulos vão anunciar? Vão dizer que prova de amor maior não há do que dar a vida uns pelos outros. Receberam amor, e esse amor deverá ser transmitido. E para essa missão, Jesus lhes sopra o Espírito, lembrando-nos a passagem da criação em Gênesis, quando se diz que Deus soprou sobre o homem de barro, infundindo-lhe a vida de Deus. Agora os discípulos possuem o Espírito, a vida de Deus, para poderem, como Jesus, dar-se generosamente aos outros. É este Espírito que constitui e anima a comunidade. É o Espírito do perdão dos pecados. As palavras de Jesus à comunidade contêm ainda uma referência clara à missão. Os discípulos são enviados a prolongar o oferecimento de vida que o Pai apresenta à humanidade em Jesus. Quem aceitar esta proposta de vida será integrado na comunidade. Quem a rejeitar ficará à margem da comunidade de Jesus. Na segunda parte do Evangelho de hoje temos o episódio de Tomé,
Por que Tomé não estava trancado com eles? Será que era o único que não tinha medo? Ou pode significar que, estando fora da comunidade, estava trancado em si mesmo? Mas sua experiência com o ressuscitado faz com que Tomé dê o testemunho mais radical em Jesus quando ele diz: meu Senhor e meu Deus. Isto ele o faz quando volta para a comunidade, 8 dias depois da ressurreição. Outra vez estamos no dia da comunidade, dia de fazermos a experiência do ressuscitado, pois é no encontro com o amor fraterno, com o perdão dos irmãos, com a palavra proclamada, com o pão de Jesus partilhado, que se descobre Jesus ressuscitado. A experiência de Tomé não é exclusiva das primeiras testemunhas, mas todos os cristãos de todos os tempos podem fazer esta mesma experiência. É preciso ter coragem de tocar nas chagas dos pobres caídos nos caminhos para se descobrir que Jesus está vivo e ressuscitado no meio de nós, e merecer a bem-aventurança de Jesus. Felizes aqueles que creram sem terem visto. Um beijo no seu coração.